Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos entrar no detalhe do FOF ITRI11, é um fundo do Itaú. A gente vai dar uma olhada nele, ver as expectativas, ver o potencial upside desse FOF. Vamos dar uma olhada também no portfólio e o que é que dá para esperar dele para os próximos meses. A gente tem um valor patrimonial nesse fundo por volta de R$ 84,56 e 17.500 cotistas aproximadamente. Nesse momento ele está sendo negociado com um deságio considerável, né, R$ 66. A gente já vê a diferença entre o patrimonial e esse valor, né, e já dá uma queda considerável, né, sendo que a gente sempre fica de olho nos FOFs nessa questão desses descontos, né. Ele tem os fundos imobiliários na carteira dele, né, que ele já tem um desconto em cima e você vê um desconto na cota do FOF, então você tem aquele famoso potencial upside. A gente vai já dar uma olhada nesse fundo como é que tá, ok? O patrimônio, R$ 528 milhões. E aqui a gente tem questão de dividend yield, né, a questão da última distribuição foi 75 centavos, ok? E mais alguns números aí no detalhe. Vai falar sobre o cenário macroeconômico, questão do Brasil, os preços dos ativos depreciados. A gente vem acompanhando fundos imobiliários caindo muito de preço. Vai falar sobre a inflação, que inclusive a inflação tem expectativa de ser bem acima da meta agora para 2025. Vai falar também sobre a questão dos Estados Unidos, a taxa de juros que vem crescendo e com expectativa de crescer já na próxima reunião novamente. Muita gente já coloca ali a Selic em 15% para 2025. Aqui questão de FIX, ele vai falar também do veto presidencial, que é a questão da tributação de fundos imobiliários, né? Mas a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ficar essa questão, né? Referente aos impostos IBS e CBS, se vai ou não impactar na questão dos fundos imobiliários. Aqui vai falar também sobre a questão da última distribuição, o retorno que essa distribuição representa. Vai falar da carteira, que atualmente tem 33% da carteira alocadas em fundos de papéis. Ele inclusive cita que eles seguem com o maior desconto histórico. A gente já vem acompanhando isso de alguns relatórios, né? Sempre o pessoal ali, os fundos ali de multi-estratégia, né, estão puxando as quedas, né? Os fundos que mais caíram são os fundos de multi-estratégia, os fundos de desenvolvimento. No geral, todos os segmentos caíram, né? A gente pega ali o fechamento de janeiro, né, todos os segmentos caíram. O que menos caiu foi o do agronegócio, mas ainda foi negativo, né, teve uma queda. Aqui ele vai falar sobre a queda generalizada do setor imobiliário, né, observada nos últimos meses, ali desde novembro para cá. A gente vem acompanhando, né, semana a semana, as quedas contínuas nos fundos, né, e vão se abrindo, né, grandes janelas de oportunidades, né, muitos fundos bem conhecidos, fundos com grandes patrimônios, fundos com grandes potenciais sendo negociados a preços bem descontados. Claro, tem toda a questão do risco fiscal, toda a questão dessa a questão da tributação. Bem além disso, ainda tem a questão da Selic, ainda tem a questão da inflação. Tem muita coisa impactando os fundos imobiliários, né? A questão da renda fixa entregando muito. Ele vai falar aqui que os FOFs e os fundos de multi-estratégia, né, acabam sofrendo muito nesse cenário atual, mas historicamente são os primeiros a se recuperarem. Aqui a gente já vê a questão do item, né, o potencial upside, né, ou seja, a questão da valorização das cotas que ele tem. A cota do mercado daria uma subida de 24% e a cota do fundo valorizando, então, daria um potencial de mais quase 20%, né? A gente totaliza aqui 49% de potencial upside, né? É aquele famoso bidesconto que a gente vê nesses fundos, nesses FOFs. Até aproveitar para fazer um convite aqui a vocês, convidar vocês a serem membros aqui no canal. R$ 4,99, né, preço irrisório, é praticamente um preço simbólico. Você tem acesso a vídeos antecipados, tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram, tem conteúdo exclusivo para quem é membro. Além disso, tem vários outros benefícios, como uma planilha de fundos imobiliários. Tem tudo isso por apenas R$ 4,90. E ainda tem mais benefícios além disso, tá? Vai ter o link aqui embaixo para você clicar para ser membro, né? Também tem um botãozinho de membro aí que você pode usar. E aí você vai ver lá um pouco mais sobre essas informações. E R$ 4,99, e além do mais vai estar ajudando aqui no crescimento no canal, né, no engajamento, né, motivando a produzir cada vez mais vídeos. Continuando aqui, a gente tem a questão dos retornos, né, a questão da distribuição, 75 centavos. A gente vê aqui a questão do yield, como é que fica, considerando os valores tanto de cota patrimonial como a da cota de mercado. O yield da cota do mercado, logicamente, vai estar mais alto porque está mais descontada. Aqui mais um pouco de histórico, né, na questão patrimonial. A gente vê a queda patrimonial, claro, né, o deságio nas cotas, as cotas vão caindo, e o valor patrimonial dos fundos, né, dos FOFs, são atrelados ali à questão do valor de mercado das cotas que ele tem. Então as cotas vão caindo, então o patrimonial do fundo vai caindo, e aí vai tendo esse, digamos que esse bidesconto, né, porque também a cota do FOF também está caindo. Aqui a gente vê a DRE dele de janeiro. A gente vê que o patamar de resultados dele ali mais recorrente é entre 70 e 80 centavos, como a gente vê.
dentro desse intervalo, ali pegando uma média ali mais ou menos 75, que foi o que ele distribuiu, e a gente vê aqui as últimas distribuições dele. Então, as expectativas a gente sempre deixa aqui, não um palpite, um chute, eu vou chutar é que ele continue em valores próximos aí de 75 a 80 centavos para os próximos meses, ok? Ele infelizmente não vai falar da reserva que ele tem, mas porém tem aqui o valor total, né? Dá pra gente calcular. Seria então, de reserva ele tem os 14 centavos, menos 6 centavos aqui que ele distribuiu, então tem mais ou menos aí 8 centavos de reservas que ele pode vir usar nos próximos meses, né? 8 centavos não é um valor grande, é um valor praticamente pequeno, né, diante do resultado que ele vem distribuindo, 10% do resultado que ele vem distribuindo, então não tem muito aí o que impactar nessa questão da distribuição, né? Até diante disso, eu palpito aí que ele vai continuar próximo desses patamares dos 75, ok? Aqui a gente tem a questão do retorno acumulado, a gente vê que a rentabilidade do fundo está bem negativa, porque a cota caiu forte e automaticamente arrastou a rentabilidade do fundo. A gente vê aqui nos últimos 12 meses uma rentabilidade de quase menos 8%, né? A cota de mercado a 68. Se for considerar o valor patrimonial, a gente também até vê uma queda, né? Porque caiu muito também a questão do valor patrimonial, porque automaticamente as cotas vão caindo e o valor patrimonial desse fundo é referente às cotas de mercado dessas posições que ele tem. Aqui a questão da performance mensal, ainda tem aqui o restante do ano para correr. A gente vê aqui que começa o ano bem negativo. Vamos aí acompanhando, né? Ver até quando esse sofrimento dos fundos imobiliários vão se seguir, né? Tem a questão da Selic, né? Isso tem a tendência de continuar subindo, então a gente ainda pode ver, devemos ainda talvez continuar vendo os fundos imobiliários ainda sofrendo bastante, andando de lado, enquanto a Selic está alta, e a projeção dela se manter alta por um bom tempo, ok? Quanto à questão do veto, a gente vai ter que aguardar pelo menos até o final do mês para ver se tem mais alguma novidade. Lá para o dia 27, 28 a gente deve ter alguma atualização a respeito disso. E aqui a gente tem um portfólio do fundo, né? A maior parte são FIIs, como já é esperado. Ele é um FOF, porém, ele está mais para um multi-estratégia, porque ele tem posição em CRIs, tem posição em ações. Aqui, fundos de desenvolvimento, né, faz parte aqui também. E o caixa do ativo, ou seja, ele pode até classificar como multi-estratégia devido a isso. Aqui a gente tem questão de posições. A maior posição que ele tem é o XPML, com 9,51, vem seguido do Visco, RBRY, RBRR, e assim vai, né? A gente não vê aqui posições consideráveis em fundos, por exemplo, de fundos high yields, né? No caso, salve o caso, claro, da Quiné, né? Que ele tem um KNHY aqui. O restante aí são fundos aí, digamos que, principalmente os primeiros aqui, que tem muito fundo de tijolo no meio, digamos que ela é mais um middle risk, misturado ali, mesclado com fundos de tijolos, né? Inclusive a maior posição dele aqui é um fundo de tijolo, no caso de shopping, né? Que tem muita tendência de valorização nesse segmento, né? Que a gente vê melhor. A papelada representa 33%, os fundos de shoppings 15%, logística 12%, escritórios 8%. Então tá meio que um mesclado, ok? Na questão dos fundos de desenvolvimento que ele tem, que isso aqui refere-se a esses 2,5%, é um percentual bem pequeno. Que a gente vê que o logístico de desenvolvimento é apenas 1,77, né? Não chega a ser impactante no fundo. Nas ações também é um volume bem pequeno, apenas 4,5% do portfólio do FII. Então aqui a gente tem uma parte em incorporadoras, uma parte também em ações de shoppings. Quanto ao portfólio de CRI dele, a maior parte é incorporação, tem lajes corporativas, geração distribuída, questão de galpões e loteamentos no detalhe. A questão da expectativa, né, a gente vê que são relativamente aqui fundos bons, né, fundos tranquilos, alguns fundos não tão conhecidos, né? Na verdade são todos fundos conhecidos, né? Todos aqui. XPML não tem nenhum que seja desconhecido. Todos são bem conhecidos. Só o Vegri aqui, que não é um fundo que é muito visto na questão da negociação ali no mercado secundário, né? Mas o Vegri é bem conhecido da gente, né? É o fundo lá da Valora, inclusive o VGHF tem posição desse fundo aqui. Também tem a operação desse fundo, né? O CRI também desse fundo. Então, no geral, todas as operações, pelo menos que tem 2% para cima, né? As 15 maiores posições são fundos aí bem conhecidos da gente já. Aqui a gente tem um portfólio de CRIs dele. Ele tem um percentualzinho pequeno, como a gente viu, no total 16%. Aqui a gente vê as taxas médias desses CRIs. Caso como é poucas operações, mas são operações high yields, tá? A gente tem uma taxa de aquisição já de IPCA mais 10,66 e hoje na marcação mercado tá IPCA mais 12, taxa bem puxada. Tem aqui também CDI, mas um percentual já menor. Um quarto dos CRIs deles está em CDI, um quarto em taxas pré-fixadas, mas mais a metade aqui vai estar indexada à inflação. E aqui a gente vê o segmento desses CRIs. Aqui à frente a gente já tem o detalhamento de cada um desses CRIs, ok?
E aqui a gente já finaliza, né? Eu convido novamente vocês a ser membro aqui do canal. R$ 4,99, muitos benefícios, vídeos antecipados, pedidos de vídeos, grupo exclusivo, enfim. Link vai estar na descrição, ok? Tem um botãozinho de membro aí também. E esse é o último relatório do fundo, é um relatório bem curto, é um FOF, não tem muito o que tá vendo, né? Mas a questão mesmo do bidesconto, né? O do potencial upside e dos fundos que a gente viu ali, são fundos bem conhecidos, pelo menos as maiores posições, não são todos ali, né? Como eu disse ali, são as 15 maiores posições. Fundos todos bem conhecidos, muito fundo ali que muita gente gosta, beleza? Isso aí foi tudo que a gente tinha para ver no próximo vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!